vendo minha tela? Bom dia. Hoje nós, então, temos uma manhã especial com um convidado muito especial, muito querido por todos nós, que é o Dr. Alexandre Amato. Eu tive a oportunidade de conhecer a clínica dele. É lindo, para quem não conhece, ver aquelas paredes cheias de trabalhos científicos, de premiações. E o Amato veio de uma família bem estudiosa e é uma pessoa que contribui bastante com a gente, bastante mesmo, com aplicativos de tração de fibra, com filtros de Instagram para infravermelho. É um cara inquieto que está sempre criando coisas novas. E agora vem se debruçando sobre um tema que o Marcondes caracterizou na última reunião como uma patologia invisível. E realmente, é uma patologia que passa nas nossas clínicas com muita frequência e a gente tem mantido uma certa invisibilidade. Tipo assim, alguns mandam o paciente emagrecer, outros tratam como meias elásticas e a gente continua com os pacientes insatisfeitos. E os trabalhos que tem agora relatados pelo Alexandre têm um resultado de satisfação para os pacientes tratados com muita melhora. Então, isso é uma coisa que a gente tem que voltar os olhos e para essa patologia deixar de ser invisível para nós e assumir a paternidade dessa doença que ela acaba chegando nas nossas clínicas. Então, Alexandre, com a palavra, bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco, para nos ensinar um pouco sobre o lipedema. Bom dia, Bernardes. Obrigado pelo convite. Eu fico honrado de estar falando aqui para vocês sobre o lipedema, que é uma coisa que tem me encantado aí nos últimos anos. E é exatamente por isso que você falou, porque passa batido demais, é extremamente frequente e no nosso consultório eu acho que em segundo lugar, depois de varizes, é o mais frequente. E as pessoas simplesmente comem bola, não vão prestando atenção nessa doença, ou passa realmente uma meia, passa alguma coisa que ajuda um pouquinho e não dá um tratamento otimizado, né? E na hora que você começa a fazer tudo, você começa a ver resultado, é impressionante, é realmente impressionante. E eu acho, só um adendo, que somos nós, cirurgiões vasculares, que temos que assumir essa doença, né? Tem até aquela brincadeira, né, que nós somos pernólogos, né? Resolvemos tudo que tem na perna. Eu já pensei até em aprender algumas coisas de joelho, mas porque o paciente ele tem todos os sintomas que se confundem com doenças vasculares. Então, ele vai chegar para a gente, ele não vai chegar para outro profissional. E quando a gente está falando da cirurgia plástica, que é um dos tratamentos do lipedema, lipoaspiração, a gente fica, para bom martelo, todo parafuso é prego. Se você tiver só uma coisa para oferecer para o paciente, ele só vai fazer aquilo e nem sempre aquilo é o ideal para o paciente. É aí que a gente entra. Nós somos, antes de cirurgiões vasculares, nós somos angiologistas, nós tratamos da parte clínica, a gente tem que abraçar a causa. E é exatamente isso que você falou, Albernaz, é esse viés anti-obesidade na saúde. É o impacto no relacionamento médico-paciente. A gente acaba colocando a culpa no paciente, né? Então, os médicos, eles também são expostos às mensagens sociais sobre pessoas obesas do que a população em geral. E pior ainda, a gente sabe todos os malefícios da obesidade, né? Então, a gente acaba colocando a culpa e, na verdade, é uma doença. E a gente tem que ajudar a tratar a doença. Se a gente transfere a culpa para o paciente, a responsabilidade não é nossa. Se a gente assume a culpa e a gente pode ajudar, é muito melhor, né? Então, essa questão da culpa, onde o paciente acaba absorvendo como sendo uma composição corporal, levando como sendo algo da família, né? Ele absorve essa culpa e ele vai ficar preso naquilo lá. A gente tem que tirar disso, assumir a responsabilidade e ajudar o paciente a melhorar. Então, o lipedema ele foi descrito lá em 1940 pelo Allen, né? Vocês lembram o teste de Allen, né? Um cirurgião vascular lá na Mayo Clinic, onde o diagnóstico era e continua sendo essencialmente clínico.
esse foi o primeiro caso de lipedema publicado no mundo, então eu queria que prestasse atenção que não é uma fase avançada, não é um estágio 4 de lipolinfedema, é um lipedema bem inicial. No nosso meio, meu avô falava como lipofilia membralis. Então, quando eu pego meus prontuários, logo depois que eu saí da residência, eu ainda colocava lipofilia membralis, mas eu tinha um problema porque lipofilia membralis eu não encontrava em quase lugar nenhum escrito isso. Então, o dia que eu fiz a conexão, nossa, lipofilia membralis é o lipedema, aí abriu um leque de literatura que eu podia investigar. Então, é uma doença que não está incluída no currículo médico, tirando lá na Unisa, que eu faço questão de falar para os meus alunos, normalmente confundido com obesidade e linfedema, também chamado de síndrome da gordura dolorosa, com aumento de sensibilidade ao toque, dor, incômodo ao aplicar pressão nas áreas com essa gordura. Tem uma desproporção simétrica do acúmulo de gordura nas extremidades inferiores, queixa de inchaço, uma sensação de inchaço, normalmente com sinal de Godet negativo ou ele muito discretamente positivo. E os pés são polpados. Agora, o paciente pode apresentar hematoma, fragilidade capilar, aqueles roxos que vão aparecendo de tudo quanto é lugar, né? Um cansaço, uma fadiga, e normalmente os sintomas começam após a puberdade, após uma gestação, após a menopausa ou em algum momento de grande variação hormonal da mulher. Essa aqui, por exemplo, tem lipedema com bastante hematoma que aparece, ela nem sabe como. A gente fez esse questionário aqui, que é o questionário de avaliação sintomática, para padronizar a avaliação da melhora e piora, ou também da fase inflamatória do lipedema. Então, quando a gente publicou esse trabalho, para mim foi um marco, porque realmente a gente precisava de alguma coisa para definir se o paciente estava melhorando ou não. Só chegar para o paciente e perguntar, melhorou? Isso não serve, né? Eu preciso de algo mais objetivo, porque aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar, já dizia William Thompson. É uma doença genética, né? Aqui, mãe e 2 filhas com lipedema, e pode acontecer em homens, mas é extremamente raro, tá? Eu tenho, no consultório, eu tenho dois pacientes homens com lipedema, é uma doença quase que exclusivamente de mulheres. Então, tá aqui, esse aqui é um paciente meu. Normalmente, os pacientes homens com lipedema, eles têm alguma doença feminilizante. Esse aqui, dá para ver o peso dele aqui embaixo, né? Então, com certeza, ele está convertendo testosterona em estrogênio, tá com problema hormonal. Aqui, um caso publicado na literatura. Esse é um outro caso meu também de lipedema em homem. É interessante que em um mês ele perdeu 10 quilos com o tratamento, em 2 meses ele perdeu 21 quilos com tratamento, 8 litros de gordura, tá super feliz. Então, só para dizer que, e ele estava tratando obesidade e não conseguia, na hora que a gente direciona o tratamento, isso tem mais efeito. Agora, lipedema unilateral, pode acontecer? Tem esse caso na literatura aqui, eu acho que tem alguma coisa errada nesse caso, porque normalmente não, o lipedema é para ser bilateral. O que pode ter algo que, de forma unilateral, tenha desencadeado mais inflamação do que no outro lado. Então, eu tenho esse caso aqui, ó. Esse caso é uma paciente com lipedema e que teve um linfangioma do lado direito. E esse linfangioma gerou por muito tempo uma inflamação crônica. Então, e aí ela teve um aumento desse lipedema do lado direito. Não quer dizer que do lado esquerdo não tenha. Tem sim, tanto que quando palpava ainda sentia dor. Então, é uma desproporção aí da inflamação. Então, a obesidade versus o lipedema. Então, a gordura do lipedema ela é pouco influenciada por dieta ou exercício. Isso está na maior parte dos trabalhos. Esse é um grande erro. Esse é um grande erro, porque ela é sim influenciada por dieta e exercício direcionado para o lipedema. E, infelizmente, esse argumento é utilizado para tentar tratar todos os pacientes com lipoaspiração, e não precisa e não devem, né?
Normalmente quem faz tratamento de obesidade no lipedema acaba não perdendo a desproporção. Então, a gente tem que diagnosticar porque as intervenções são diferentes. E existe a associação das duas coisas. Existe paciente com lipedema e obesidade associado, tá? E é extremamente frequente. Mais de 50% das pacientes com lipedema vão estar com IMC de obesidade. E se você olhar só o IMC, você pode diagnosticar errado. E isso traz um sofrimento psicológico, físico enorme, com aquele sentimento de culpa que eu falei, porque elas tentam fazer de tudo e não dá certo. Então, faz lá uma dieta hipocalórica que não funciona, vê a amiga fazendo e dá certo, elas ficam super mal, né? Vou fazer exercício. Tem algumas que até exageram no exercício e não melhoram. E a amiga faz 1/3 do que ela faz e consegue perder peso. Então, se a gente não diagnostica, elas vão ficar nesse ciclo vicioso. Então, alguns sinais clínicos típicos. Então, a perna em tronco de árvore, de elefante, essa gordura subcutânea depositada acima do maléolo em calça larga, né? Mudança abrupta do tornozelo entre as pernas, tem esse coxim gorduroso, então vou ter outras fotos melhores aqui, e pode ocorrer também no braço e punho. Então, tá aqui, essa paciente, ela relatava que ela tinha 2 corpos, tem o corpo de cima e o corpo de baixo. Essa outra falou que tinha corpo de funkeira. Fui até ver na internet o que podia ser. Essa aqui disse que tinha joelho de porco. Essa outra, canela de preguiçosa. Essa aqui falou que tinha um saco de sagu embaixo da pele. E essa aqui disse que tinha uma perna grudada no pé sem tornozelo. Todos com lipedema. Essa aqui falou que a idade toda dela está nas pernas. E essa aqui falou que o avô falava que ia ser preguiçosa por ter canela grossa. Essa aqui já disse que tinha pernas do Mediterrâneo. Essa outra comentava sobre o bullying na faculdade, que nasceu com uma joelheira acoplada. Então, gente, são queixas diversas que aparecem de tudo quanto é forma no consultório. Aqui o sinal do coxim, do garrote aqui em membro superior, assim como em membro inferior também tem. Aqui um lipedema de braço, aqui no 7º PO. Aqui o sinal de Michelin. Não esperem chegar nesse sinal, tá? Esse sinal é bem mais avançado. O ideal é a gente diagnosticar bem mais cedo, que a gente consegue ajudar mais e mais fácil. Tá aqui, essa é uma paciente minha com sinal de Michelin, já numa fase bem avançada, lipolinfedema, também com estase, com erisipela, cadeira de rodas, indicação de prótese de joelho, super comum nessas pacientes, com ortopedista falando para ela emagrecer e ela não conseguindo, né? Também ninguém fez o diagnóstico. Tá aí, para quem não lembra o que é o Michelin. Aqui outros sinais, tá aqui o sinal do garrote, aqui um lipedema, aquele que pega mais do joelho para baixo, né? Aqui essa gordurinha também é super típica. Aqui um lipedema mais avançado, poupando os pés. Aqui tem alteração de pele também, com pele macia, sem alteração de cor. O sinal de Godet, gente, é esse aqui, tá? Não vai ter nessa intensidade no lipedema. Isso aqui é um linfedema, um fleboedema, mas no lipedema o sinal de Godet é super discreto. Pode ter uma marca da roupa, pode ficar um pouquinho, uma depressão um pouquinho, principalmente nas fases mais inflamatórias, onde o sistema linfático sofre e tem uma diminuição do retorno linfático, mas não mais do que isso. O que tem mesmo e bem frequente é a vitropressão, que é quando aperta e fica branquinho. Isso aí é a inflamação, isso aí é uma sensação de inchaço. O paciente fala, estou inchado, aperta e fica branquinho. Não está inchada coisa nenhuma, ela está inflamada, mas tem essa sensação de inchaço. E isso é uma coisa que eu vejo assim disseminado. Eu vejo o médico apertando, vendo branquinho, falando, está inchado, está inchado. Não está inchado, está inflamado. Isso aqui também é super frequente no lipedema, que é essa celulite, essa retração da pele inflamatória.
E pode estar associada a várias doenças. Então, linfedema, insuficiência venosa, dermatite de Stase, tudo que a gente já sabe, não vou chover no molhado aqui. Esse é um caso, um lipedema 4, lipolinfedema, é um casinho que a gente publicou, se vocês tiverem curiosidade de ver, tem tudo, tá? Tem desde a insuficiência venosa, linfática, lipedema. Aqui, lipedema mais linfedema também, quanto mais avança, pior, mas nessa paciente também tem lipedema e linfedema. Só que não é um lipolinfedema estágio 4, porque a causa do linfedema não é o lipedema nela. Não foi o lipedema levando ao linfedema, ela tem um linfedema por conta de erisipela prévia. E aí as duas doenças estão andando juntas. Aqui, lipedema mais estase. Aqui, paciente com mobilidade diminuída. A condromalácia é extremamente frequente no lipedema por causa desse desgaste do côndilo lateral, por causa da mudança da marcha. Aqui é um bom exemplo desse, né? A paciente urrava de dor, tinha dor em tudo quanto era lugar do corpo, além da dor no lipedema. Essa eu indiquei cirurgia de cara, tinha no questionário 78 pontos, a gente operou, teve uma melhora significativa do lipedema, com melhora da marcha, né? Caiu para melhorou em 74% os sintomas. Ela ficou tão feliz que já voltou, já operou de varizes, agora é estética. Então, isso é muito recompensador. Aqui, uma paciente que me enganou, foi a primeira paciente que eu operei essa da esquerda, né? Que eu operei na quarentena, né? Tudo por telemedicina, varizes, quadro típico de varizes, marquei cirurgia, coloquei ela para marcar. Quando ela entrou no centro cirúrgico, coloquei para marcar, vi esse lipedema típico, né? Falei, não acredito. Mas tudo bem, né? Já dei também o tratamento do lipedema. Isso aqui é um lipedema mais lobular. Aqui os estágios do lipedema. Aqui. Aqui um lipedema estágio 1, dá para ver pela celulite. Essa aqui, por exemplo, um mês de tratamento melhorou a celulite. Na verdade, melhorou a inflamação, porque a celulite ela tem um caráter inflamatório. Se não tem a fibrose ainda, a gente melhora a inflamação, consequentemente melhora a celulite também. Aqui é uma paciente pós-cirurgia bariátrica, não consegue perder peso, não melhora a coxa, porque simplesmente está tratando a obesidade, né? Não o lipedema. Uhum. Essa aqui também, essa aqui foi antes de entrar na cirurgia bariátrica, né? Ela é super magrinha, eu tenho uma pena que eu não tirei a foto dela mostrando a barriga. Tá tudo na perna, ela não ia melhorar. Tá aqui, um lipedema 3. Aqui também, um lipedema 3. Aqui, no exame físico, a gente vai ver um edema elástico simétrico, é aquilo que eu falei, Godês bem discreto, né? Hipotermia da pele tem, porque está muito associado também a um hipotiroidismo, ao Hashimoto, normalmente pela mesma origem inflamatória alimentar. Eu precisaria de mais tempo para falar sobre isso. O sinal de Stemmer negativo e alterações de posicionamento plantar. Agora, sobre exames, não tem nenhum exame específico para o diagnóstico do lipedema, mas eles auxiliam no diagnóstico diferencial. Exame laboratorial, sugere-se o uso do fator 4 plaquetário. É um exame difícil de pedir, difícil de conseguir com convênio. Eu pedi para várias pacientes, nunca veio positivo. Então, agora eu já deixei meio de lado, por mais que tenha aparecido ano passado aí como um possível biomarcador, eu deixei de lado isso aí. O ultrassom, existem vários trabalhos de ultrassom e lipedema mostrando a pele, mostrando alguns aspectos quase que microscópicos, né? Mas, na verdade, ele vai servir bem para avaliar o sistema venoso, que é o principal diagnóstico diferencial. E o linfático, né? Porque quem faz ultrassom sabe que é super fácil ver um linfedema. O linfedema aparece líquido no subcutâneo. E quando não aparece, aí é o lipedema. Só que não existia critério para o diagnóstico. Então, o que a gente fez foi publicar na Phlebology o critério para o diagnóstico do lipedema via ultrassom. Então,
tá aqui. Esses aqui, numa tabela bem prática, são os critérios. Então, se tiver mais, o melhor deles é esse aqui, ó, que tem a área abaixo da curva de 0,9. Isso é quase 100% de sensibilidade e especificidade, é altíssimo, é excelente. Então, se você pegar essa região pré-tibial e tiver mais do que 11,5 milímetros de espessura, pele e subcutâneo, tem uma altíssima sensibilidade e especificidade para o diagnóstico do lipedema, tá? Aqui. Não precisa de todos, né? Eu publiquei esse artigo, aí eu já vi gente que vai lá e mede todos. Na verdade, não. Na verdade, cada um deles vai ter uma sensibilidade e uma especificidade diferente. Se um deles der positivo, você já pode falar que é lipedema. Não precisa de todos. Legal, muito bom. E aí vem a linfocintilografia. A linfocintilografia ela serve para diagnóstico diferencial, mas tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes quem tem lipedema vai ter uma lentificação do sistema linfático também. E aí pode vir uma linfocintilografia um pouquinho alterada, e aí você começa a tratar um linfedema, e na verdade não é um linfedema. Aqui um exemplo de uma paciente com lipedema, cuja linfocintilografia é completamente normal. E aqui uma outra paciente com lipedema típico, onde aparece aqui no laudo da linfocintilografia presença de circulação colateral bilateral. Se tiver desatento, não tiver feito o exame físico, pode acabar falando que é um linfedema isso aqui. Não é um lipedema típico. A tomografia e ressonância também tem uma sensibilidade e especificidade altíssima para o diagnóstico do lipedema. Só que nenhum colega radiologista vai colocar isso no laudo. Então, você vai ter que ver isso e diagnosticar. Olha como é que é a gordura na tomografia. Não tem líquido no interior, não é linfedema. Mesma coisa com a ressonância magnética. Tem trabalho quase que do século passado já mostrando o diagnóstico do lipedema na tomografia. E, por incrível que pareça, foi sendo ignorado esse assunto. Ressonância magnética, mesma coisa, é super fácil de diferenciar linfedema de lipedema numa ressonância magnética. Gente, olha o aspecto de Honeycomb aqui no linfedema. É o líquido entremeado. Olha como que é a gordura do lipedema na ressonância magnética. É lisa. A bioimpedância também ajuda demais. A bioimpedância segmentar, né, em que você consegue a quantidade de gordura em cada membro. Esse aqui é um caso de lipedema. Essa é a paciente mais magra que eu tenho, com quadro clínico típico de lipedema. Dá para ver até a retração da pele aqui na coxa direita dela, e dá para ver a distribuição da gordura em membros inferiores. Ela só tem gordura em membros inferiores e um pouquinho superiores. Super magrinha, lipedema típico. Aqui, bom, esse aqui não vou entrar em detalhes, senão já vai passar o tempo. DEXA também é um exame muito legal para fazer o diagnóstico do lipedema, tá? Era o que eu tinha de melhor antes do ultrassom, porque trazia uma área abaixo da curva, no seu melhor índice, de 0,82. Era um exame com alta sensibilidade e especificidade, com o índice da massa de gordura das pernas ajustada pelo IMC. A questão é, agora com o ultrassom, a gente consegue 0,9 de ROC, de ALK, né? Que é bem mais alto. Agora, sobre o tratamento, não tem cura, tem controle. São os 3 objetivos principais: aliviar sintomas, melhorar a qualidade de vida, diminuir a progressão da doença e prevenir complicações. Eu colocaria aqui também melhorar a mobilidade, né? Isso faz parte de aliviar sintoma. Eu acho muito importante. E o tratamento vai consistir na terapia física complexa, na dieta e atividade física direcionada, no tratamento cirúrgico da lipoaspiração e o suporte psicológico quando necessário. Isso é o que foi publicado. Agora, esse aqui é o meu resultado, tá? Do lado esquerdo, o tratamento cirúrgico traz... não está escrito aqui, eu falo. Do lado esquerdo, em 6 meses, o tratamento cirúrgico traz 60% de melhora. Do lado direito, em 1 mês, o tratamento conservador vai trazer 35% de melhora em 1 mês. Então,
a lipoaspiração é uma ferramenta no tratamento do lipedema, não é o tratamento definitivo, não é o que todas precisam, porque com um mês, 35% de melhora, eu coloco boa parte das pacientes numa situação de bem-estar em que não vai ser necessário a cirurgia. E se a gente insiste, a gente consegue mais do que 35%. E tem também a melhora de peso, que em um mês a gente consegue aí uma média de 3,5% com o tratamento do lipedema. Então, passando rapidinho aqui, o que é necessário? Suporte emocional. Tem grupo de pacientes, psicoterapia, eu gosto de falar de meditação. As pacientes com lipedema, elas têm um nível de ansiedade extremamente elevado, por isso a maior parte dos médicos não querem tratar o lipedema, porque é o paciente estressado, é o paciente ansiosa, é a paciente que podem chamar de tudo que quiser por aí, mas toda essa questão emocional deriva da inflamação que aumenta a ansiedade e ficam pacientes muito ansiosas. Então, a gente tem que melhorar também o retorno linfático, porque apesar de não ter a obstrução linfática no início, no final vai ter. E no início tem aquela inflamação que piora o retorno linfático. Então, a meia elástica, eu nunca indico no começo a meia elástica. Normalmente a paciente chega numa fase inflamatória e não vai conseguir usar a meia elástica, além do que as pernas são disformes, embora a meia elástica esteja na lista de ferramentas aí, do tratamento. A gente tem que considerar a dificuldade de usar a meia elástica. Então, drenagem linfática funciona muito bem, exercícios de respiração profunda, plataforma vibratória também ajuda. O controle da dor, a gente pode usar medicamento e suplemento. Agora, o exercício é essencial. Exercício na água são os melhores. Aí vem a caminhada, yoga, pilates também ajuda bastante. A gente tem que reduzir a inflamação. Para reduzir a inflamação, aqui nesse slide não tem, mas a gente tem que identificar qual que é o gatilho inflamatório dela. Normalmente é alimentar ou hormonal. Eu sugiro começar com a dieta anti-inflamatória, exatamente por causa disso, mas eu já falo de antemão que a dieta que traz o melhor resultado vai ser a dieta cetogênica, mas a dieta cetogênica, a mudança é mais radical. Nem todo mundo está preparado no primeiro momento para começar com uma dieta cetogênica. Então, eu coloco como primeiro passo uma dieta anti-inflamatória, mas pensando numa possível dieta cetogênica no futuro. Tem até um trabalho bem legal que vocês podem discutir depois, que é a dieta cetogênica causando a linfangiogênese. Vocês não imaginam como é legal isso. E a gente tem que ajudar o corpo a lidar com o lipedema, com fortalecimento muscular, diminuição da obesidade, se tiver associada, e considerar a lipoaspiração. Agora, quando eu apresento tudo isso, sempre vem alguém que me pergunta depois, e aí, como é que eu faço? Qual medicamento que eu dou? Né? A gente tentou simplificar isso para todo mundo. Então, a gente separou por sintomas e com os fitoterápicos que podem ajudar, tá? Então, se tiver dor, aumento da sensibilidade ao toque, aumento da fragilidade capilar, essa formulação do Lipevem Detox ajuda. Para diminuir o volume do membro, né, tem o Lipevem Lipo e o Fibra. Para quem tem intolerância alimentar, isso é fácil de identificar. Vai ter mudança de hábito intestinal, refluxo gástrico, vai ter pirose, empachamento, distúrbio alimentar, obesidade associada. São pacientes que fizeram várias dietas, né? Tem o bio e o fibra. E o que eu falei, 90% das pacientes com lipedema, elas são ansiosas por definição. Então, vão ter dificuldade de sono, irritabilidade, fadiga, falta de concentração. Aí tem esse calme. 10% vão para depressão, é bem mais incomum. Agora, à medida que a gordura aumenta, diminui o músculo, então a gente tem que reforçar a necessidade do exercício físico. Aqui eu pus alguns exemplos para finalizar. Então, essa paciente que saiu de 103 pontos no questionário para 22, 78% de melhora em 6 meses com mudança alimentar. Nessa paciente, o fator alimentar inflamatório pior era a castanha do Pará, por incrível que pareça. Essa aqui, em 11 meses de tratamento clínico com dieta cetogênica, ela perdeu 11 litros de gordura sem cirurgia. Sem cirurgia. Quando ela chegou nesse ponto, ela decidiu operar, e aí ela perdeu mais 5. Essa aqui, a gente só tirou o trigo e o glúten, que são os principais fatores inflamatórios alimentares.
Essa aqui também, mudança alimentar. Essa aqui é aquela paciente, né? Então, ela perdeu 11 litros com tratamento conservador e depois a gente fez a lipoaspiração, perdeu mais 5 litros. Mas a questão é, ela teve uma melhora sintomática de 70%. Essa aqui, a paciente chegou já de cara querendo operar, super sintomática, né? O lipedema mais inicial, estava com 103 pontos no questionário, bem alto. Falei para ela, eu consigo te ajudar clinicamente, não precisa de cirurgia. Ela, não, mas eu quero. Falei, tá bom, então a gente marcou. 19 dias depois a gente estava operando, mas eu falei para ela, você vai fazer o tratamento conservador. Em 19 dias, ela saiu de 103 pontos no questionário para 42, mais de 50% de melhora nos sintomas, né? Eu achei até que ela fosse desistir da cirurgia, mas aí ela operou, aí teve mais uma melhora. Aqui, mais um caso de uma paciente bem dedicada, né? Faz alimentação correta, faz exercício corretamente. Aqui um exemplo só de cirurgia, um pós-operatório. Aqui também, essa área é super importante de ser tratada, separar as coxas. Sabe aquelas manchas que aparecem pós-escleroterapia que vocês não sabem explicar? Normalmente é lipedema. São pacientes que fazem mancha normalmente e demora para sair. Aquela que vocês vão falar, é só esperar, dá tempo ao tempo que isso aí desaparece. Porque inconscientemente vocês sabem que tem alguma coisa lá, e essa coisa se chama lipedema. Está aqui mais um exemplo. Essa é aquela outra paciente. E é isso que eu tinha para falar. Corri um pouquinho para dar tempo de ter uma discussão. Tá no mudo, Albernaz. Ok, perfeito. Que legal. E que casos interessantíssimos, né? Que ilustra bem o que a gente realmente vê no nosso dia a dia. E eu vou abrir a discussão. Alexandre, em relação ao marcadores inflamatórios, tá? A gente tem estudado um pouco sobre isso e como é difícil a gente conseguir, por exemplo, interleucina 6, marcador de necrose Todos vêm tumoral, negativos. é difícil, eles não Todos vêm aparecem. negativos. E eu vou falar, isso não está escrito, tá? Isso é o que eu acho, tá? Aliás, até está escrito de uma outra forma. Tem um artigo chamado Lipedema, Friend or Foe, é bem legal, que ele fala o lado positivo do lipedema. O lipedema eu enxergo hoje como um escudo, é uma defesa da mulher a uma agressão ao corpo dela, alguma agressão que gera uma inflamação crônica de baixo grau. Então, quem tem o lipedema, esse lipedema vai, entre aspas, aí absorver essa agressão e gerando adipogênese e mais inflamação. Tanto que as mulheres que têm lipedema, normalmente, elas vão ter o colesterol normal, vão ter glicemia normal, a maior parte dos exames vai estar tudo normal. O que pode estar alterado é um hipotireoidismo que é bem frequente. Mas o resto vem tudo assim, você olha e fala assim, uma pessoa completamente saudável, né? Mas, na verdade, ela tem uma baita de uma inflamação lá e é o lipedema que está protegendo. Tanto que se você faz a lipoaspiração sem tratar a origem da inflamação, todos esses marcadores vão piorar, porque você tira a proteção da mulher. E aí o colesterol atrapalha tudo, aí começa a aparecer outros sintomas também, a paciente que tinha só dor na perna, aí depois começa a ter dor abdominal, enxaqueca, começa a ter outras coisas, porque não tem mais aquela gordura que estava protegendo ela. Isso é como eu enxergo o problema hoje em dia. Legal. Eu vou abrir assim, doutora Daiane, se quiser falar. Eu não sei se você quer interromper isso, ótimo, que eu te pedi. Vamos fazer os seguintes comentários nessa ordem. A Daiane, o professor Marcondes, o Galvão, a Fernanda e a Nara, e o Dr. Keller, que a gente não apresentou no início também, que está participando aqui, junto com o Alexandre. Até deixar o nosso Keller fez a parte prática do ultrassom, né? Então ele pode responder qualquer coisa sobre ele que estava lá fazendo o exame, né? Então acho que é o cara no Brasil que tem maior experiência em diagnosticar lipedema pelo ultrassom.
Ok. Daiane, quer falar? Ok. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, Mato, pelo teu tempo, né? E por compartilhar tanto conhecimento com a gente, porque o lipedema, a gente olhando as fotos, as coisas que tu apresentou, muitas vezes passa batido mesmo. Uma paciente que a gente só acha, a paciente está um pouquinho acima do peso, ou aquela velha máxima que tu falou também, é a distribuição corporal, é o biotipo da paciente. E até tive a oportunidade já de discutir um caso contigo que eu te mandei, que a paciente começou a te seguir, eu acho até que marcou consulta online, tá se organizando para ir a São Paulo, consultar contigo. E ela, com o início da dieta anti-inflamatória, ela já melhorou muito sintomas. Olha aí, que legal. E uma pergunta, assim, Amato, para a gente não diagnosticar, mas para a gente começar a pensar num diagnóstico diferencial para o lipedema, da paciente só que está um pouco, daqui a pouco acima do peso para lipedema, é principalmente a dor, ou a ausência do cacifo, aquela ausência de cacifo, que é com a vitropressão, e a questão dos hematomas, para tipo, uma coisa Então, prática, assim, para o é, consultório. o diagnóstico é 100% clínico, né? Então a gente vai usar isso. A dor facilita demais. Quando tá com dor, apertou e deu dor, não tem como ser obesidade. Obesidade não dói, né? Essa é por isso que Uhum. eu discuto com um endocrinologista, com qualquer um, vocês estão tratando obesidade. Ah, tá bom, me fala a obesidade que dói, que eu acredito em você, né? Agora, aí você vai pegando com o tempo, né? O lipedema, ele é cíclico, então ninguém fica numa crise inflamatória a vida toda, vai ter fases melhores, né? E aí diminui o nível de dor, diminui, mas não zera. Então, vai ter uma sensibilidade aumentada. E aí você pode até comparar, pega a gordura da perna, faz a mesma pressão na gordura da perna e faz na barriga. Ah, dói diferente? Dói diferente. Pronto. Eu tenho no consultório um negócio chamado algômetro. Não sei se vocês já viram o algômetro, que você aperta e você coloca uma pressão padronizada e aí você consegue definir até que ponto que a paciente sente dor. É bem interessante, isso ajuda bastante, porque se eu coloco na perna e na barriga e a diferença é muito grande, com certeza tem essa inflamação, mesmo que ela esteja bem baixinha. E é um tipo de paciente que a hora que a gente vai botar o dedo ali naquela região pré-tibial para testar se tem cacifo, na primeira apertadinha que tu dá, a paciente dá um pulinho, já puxa a perna, tipo, ai, doutora, tá doendo? Exato. E eu acho incrível que eu pegava paciente com varizes, até via os colegas examinando, assim, apertava assim e falava, ó, tem varizes. Mas varizes não é para doer assim, né? Eu ficava com isso na cabeça. Tem que ter alguma coisa a mais. Veia não, ou dói na veia, ou eu vou ficar apertando a gordura e vai doer. Eu aperto longe da safena e dói. Não faz sentido, né? Na hora que eu comecei a estudar isso, que abriu um leque de caramba, quantas pessoas eu não operei de varizes por causa do sintoma do lipedema. E é uma paciente que muitas vezes ela tem varizes associadas, né? Mas bem, a gente percebe essa desproporção, assim. A gente fala, olha, tu tem varizes, mas não parece justificar tantos sintomas. E algumas vezes o tratamento de varizes pode piorar o quadro inflamatório do lipedema? Eu tenho alguns casos, eu não coloquei nessa aula, eu podia até mostrar, mas tem um muito típico, né? Que um colega operou em São Paulo, todo mundo já teve um paciente assim, né? Eu também já tive. Operou varizes e aí teve aquele pós-operatório catastrófico, dor para tudo quanto era lugar, que você não consegue explicar. Eu estava tomando até Tilex. Aí ela caiu no meu consultório por causa da dor, não tinha nada de lipedema, nada. Mas foi lá por causa da dor, porque não aguenta, o colega não estava dando, não sabia mais o que fazer, né? Aí eu examinei ela, tinha aquele baita hematoma 2 meses após a cirurgia. Hematoma após 2 meses de cirurgia, tá estranho, né? E tinha um pouquinho de gordura lá naquela região do joelho.
Falei, vou tratar como lipedema, vamos ver o que vai dar. Só que eu não falei para ela que eu ia tratar como lipedema, porque senão ela ia falar que eu era louco, porque ela era essencialmente magra, né? Comecei a tratar como lipedema, em uma semana ela já estava melhor. Aí eu falei, senta aqui que eu quero falar sobre o lipedema. Agora ela vai me ouvir, né? Então, pode acontecer, sim. E já aconteceu comigo também, com todo mundo. Vocês pararem para pensar, algumas pacientes passaram na nossa vida com pós-operatório que a gente não conseguia explicar o porquê da dor. Mas eu também não consigo explicar o porquê que não são todas que acontece isso. Algumas operam de varizes, acho que tomam um anti-inflamatório, fica relativamente bem, tem um pós-operatório assim, meia boca e toca a vida. Tá, joia. Mais uma vez, Amato, muito obrigada Eu que agradeço. pela participação. Professor Marcondes. Olha, realmente nós fomos agraciados com a baita de uma aula e eu gostaria de agradecer novamente o Amato, fazer para ele um pedido. Os 3 artigos seus, mande para nós para a gente começar a se inteirar, fazer o Quasil, por exemplo, mais... Mando aqui. Eu acho que é muito legal o grupo ter já para a gente começar a basear, porque são coisas que acrescentaram muito nas nossas vidas. Eu, depois que conheci você, a primeira vez que eu vi você falar de lipedema, eu falei, esse cara tá falando merda. Isso aí não funciona, eu nunca vi isso funcionar. Ele tá confundindo alhos com bugalhos. Mas depois eu te conheci, você veio aqui me visitar e a coisa começou a fluir. Eu acho que o lipedema hoje desempenha um papel brutal no nosso consultório, né? Porque somos pernólogos, querendo ou não, a gente trata muito perna, né? Assim, a gente, apesar de não ter a visão da pelve, mas o vascular hoje trata muito perna. Então, era isso que eu tinha para comentar. Eu não vou sem mais delongas. É fantástica a sua apresentação, sua abordagem. Você hoje é realmente o cara do lipedema. E uma pergunta curiosa: você conviveu com seu avô? Sim, sim. Durante a faculdade, até a na residência residência? médica, até a Que residência maravilha. vascular. Eu sempre achei ele, assim, eu achei que ele foi um injustiçado dentro da USP. Não vamos entrar em detalhes, mas eu acompanhei um pouquinho daquilo lá, mas sempre achei seu avô brilhante. Tem o livro dele, o Álvaro mostrou o livro dele semana passada aqui. E parabéns, realmente é muito orgulho para você. Obrigado. Obrigado e bom dia, boa semana. Álvaro Galvão. Olá, tudo bem, Amato? Então, eu mostrei o livro aqui, eu tenho o livro do seu avô, eu li o livro dele na residência, sobre propedêutica vascular, né? Eu estou reescrevendo esse livro. Hã? Eu estou reescrevendo. Vai sair em breve, vai sair esse livro novo. Oh, que legal. Oh, que legal, cara, que legal. Então, agradeço ao Marcondes pelo contato, a você e a você pela presença e pela oportunidade de nós estarmos aprendendo bem mais. E, assim, isso cria um grande ponto de interrogação, porque nós se deparamos com várias situações no consultório que muitas vezes a gente acaba até transferindo para linfedema, mas é claro que a percepção ao longo do tempo vai criando esses diferenciais e no ultrassom, eu faço ultrassom sempre nos pacientes, de identificar que nós temos, na verdade, a presença da gordura sem o líquido. Eu tenho encontrado muitos pacientes que nos procuram porque exatamente eles nos consideram pernólogos e vêm para tratar dores nos membros inferiores. E a maioria dos que eu tenho encontrado, assim, que são esses exuberantes, elas também têm um acompanhamento de varizes. Até porque a varizes é quase universal no nosso consultório. Mas temos pacientes também que têm o lipedema sem varizes. E eu até mostrei alguns casos aqui de pacientes que nós tivemos a oportunidade de operar de varizes e fizemos lifting de coxa com a retirada de grande tecido da face medial da coxa para pelo menos a paciente poder deambular, porque ela não conseguia andar adequadamente, as pernas ficavam realmente em valgo e acabava dificultando a marcha. Então, a abordagem clínica eu tenho feito bastante, é claro que além de usar os flevotônicos, acompanhamento de dieta, fazemos um tratamento com antioxidantes e anti-inflamatórios naturais para poder usar a longo prazo, os resultados são parciais. Há uma melhora, há uma satisfação, a qualidade de vida do paciente permite que ele volte a se sentir mais incluso. E eu tenho percebido que, por exemplo, a drenagem linfática, ela funciona muito bem, mas principalmente no linfedema, porque no lipedema
a gente não consegue drenar a gordura, né? Então, assim, a gente drena mais a parte linfática. E realmente, o que você falou em relação às manchas, dá uma impressão que existe um retardo circulatório, ou um retardo de absorção dos pigmentos, porque a linfa ela é drenada de uma forma muito lenta. Então, a drenagem linfática trabalha isso muito bem. É claro que assim a gente precisa entender melhor esse tratamento clínico, muito mais os poucos casos que vão para o processo cirúrgico de abordagem com a lipoaspiração. Os casos que eu tenho operados não foi com lipoaspiração, foram com ressecção de tecidos, com faixas naviculares grandes, com grandes cicatrizes, mas foram acompanhadas com cirurgião plástico. E eu mostrei 2 casos aqui no grupo semana passada, um caso de pacientes da face medial e um paciente que tinha um linfedema bem típico na perna, que a gente fez uma cirurgia de limpo, uma cirurgia para retirar uma grande quantidade de tecido. Eu gostaria de entender só algumas coisas, assim, tipo, esses testes, você faz algum teste de estrogênio para identificar se o paciente tem realmente uma quantidade maior de estrogênio? Porque quando você pega um homem com essas alterações, ele tem tipo uma condição ginecoide maior, um quadril aumentado, uma gordura localizada na parte baixa do abdômen e geralmente está associado assim a uma redução de pelos. Parece que o paciente tem realmente uma transformação da testosterona em estrogênio de uma forma mais acelerada. Você tem algum marcador que você costuma avaliar ou é mais um aspecto clínico que você usa para poder definir que essa situação desse paciente masculino está evoluindo para um processo de transformação estrogênica? E depois, se você puder falar um pouco sobre esse tratamento clínico, no final, eu agradeço aí. Por gentileza. Tá. Então, vamos lá. Da drenagem linfática, a gente tem que entender o objetivo, a razão do uso, né? Não vai perder gordura, não vai perder volume, embora tenha até um trabalho que mostra que diminui um pouquinho o volume, o objetivo não é esse. O objetivo é manter o sistema linfático ativo, funcionando, evitar a progressão da doença. Fazendo uma drenagem linfática, ela tem mais ou menos umas 72 horas de bem-estar, ela se sente melhor, diminui um pouquinho a inflamação e as queixas dela, mas não vai perder volume nenhum, não vai perder celulite, não vai nada disso. Então, se ela vai fazer isso pensando nesse resultado, ela vai se decepcionar. A ideia é fazer a drenagem linfática para dar uma melhora da qualidade de vida, melhorar sintoma e manter o sistema linfático assim funcionando. Esse o objetivo. Realmente não vai perder gordura. A outra pergunta era do homem e estrogênio. Eu tenho 2 casos, tá? Eu não tenho como... Eu pedi tudo quanto é exame para os 2. Eu acho que é um problema na aromatase. Aquele paciente com 188 quilos, para mim é evidente que era isso que estava acontecendo. Agora, o outro paciente, eu não consegui encontrar ainda algo, assim, um marcador que me deixasse muito claro. Eu tenho certeza que ele tem algum problema que está feminilizando, mas eu não consegui identificar qual, e eu estou trabalhando junto com a endocrinologista, que é minha cunhada, para tentar identificar. Estou procurando até algo central. Mas, assim, o curioso é que ele estava tratando obesidade e não tinha resposta. Quando eu comecei a tratar como lipedema, o negócio começou a regredir. Então, para mim, assim, clinicamente, é o que ele tem mesmo. Até foi interessante. Até te perguntar, você coloca nutricionista e um endócrino no circuito do tratamento também? Então, meu irmão é cirurgião plástico, minha cunhada é endocrinologista, a gente colocou um nutricionista no consultório, muito embora 95% dos pacientes ainda não passem com ele, eu gasto meu tempo dando essas orientações. E isso é o problema prático real, né? Porque minha consulta aumentou muito o tempo, que eu começo a falar de tudo que eu acho que é relevante, e aí eu acabei diminuindo meu tempo para fazer até cirurgia de varizes. Mas aí colocamos nutricionista para tentar resolver esse problema. Então, na verdade, tem todo o ciclo do paciente lá dentro.
E a terceira pergunta era do tratamento, né? O que está escrito saiu um guideline americano bem interessante mês passado sobre o lipedema, que fala várias coisas, entre eles o uso da hesperidina diosmina no tratamento do lipedema. A questão é que o benefício é muito pequenininho. Por isso que a gente entrou com mais fitoterápicos, todos com o objetivo de diminuir o estresse oxidativo. O problema do lipedema é aquela inflamação crônica de baixo grau. A inflamação crônica de baixo grau é gerada pelo estresse oxidativo. Tudo que você faz para melhorar o estresse oxidativo vai melhorar o lipedema. Até, por exemplo, é que eu passei muito rápido naquilo, mas se você arruma o sono do paciente, você diminui o cortisol, melhora o estresse oxidativo. Se você tira o paciente da cidade, aqui, centrão, e coloca numa fazenda, diminui o estresse oxidativo. Se você muda a dieta, muda o estresse oxidativo. Você tem que achar o que está gerando esse estresse oxidativo no paciente. Essa é a grande chave do lipedema, né? Obrigado, então. Muito bom. Não sei se o Mato conhece a doutora Fernanda, trabalha conosco já há 12 anos. Fernanda. Tudo bom? Bom dia, Mato. Tudo bom, prazer. Bom, eu também gostaria de te agradecer por estar aqui conosco, né, compartilhar todo esse conhecimento. É interessante que eu fui apresentando a aula, mostrando os slides, e realmente como é fácil passar batido, né, o diagnóstico nesses estágios iniciais, né? Nos estágios mais avançados é muito mais fácil, mas nos estágios iniciais é fácil, né, passar batido. Eu achei interessante também a questão das manchas pós-escleroterapia, que às vezes a gente fica se questionando, né, mas por que tem que ter algo, né, que justifique e pode ser um lipedema. Bom, já foram feitas várias perguntas, assim, o que eu tinha de perguntas para te fazer são basicamente 3. Uma, eu acho que tu já falaste, eu gostaria de saber se esses pacientes, se tu fazes um acompanhamento, né, emocional, um acompanhamento psicológico nesses pacientes na clínica. A segunda é em relação ao ultrassom, em relação às medidas da espessura. Eu sei, o diagnóstico ele é basicamente clínico, mas na tua clínica se faz de rotina o ultrassom, né? Principalmente nesses estágios iniciais, onde é mais difícil da gente ter um diagnóstico. E a terceira pergunta é em relação aos pacientes que vão para um procedimento cirúrgico, como que é a questão de acompanhamentos, recidivas, se pode acontecer de ter que fazer procedimentos posteriores, como é que é esse acompanhamento, né? Qual é a tua experiência em relação a isso? Tá, então a primeira sobre o que era mesmo? Se tem um acompanhamento emocional. Emocional, tá, o emocional. Ó, o que eu vejo, quando a gente começa a baixar a inflamação, diminui a ansiedade. Isso vai acontecer, elas começam a ficar mais calmas, né? O ideal era ter um psicólogo acompanhando. Eu não tenho, na clínica eu não tenho. Infelizmente, eu gostaria muito de fazer isso dar certo. Eu dou as orientações, eu tenho algumas pessoas que eu posso sugerir, que eu sei que vão ter uma abordagem legal, mas dentro da clínica eu não tenho, não. E eu vejo muito que o autoconhecimento é importante, né? Eu tenho uma paciente que fez um relato bem legal do quanto para ela o que mudou foi a caminhada, mas não por causa do exercício, porque ela simplesmente dava tempo para ela para pensar, para desencanar do mundo, então e aí baixava o nível de estresse a caminhada. Então eu a considero super relevante. Sobre o ultrassom, a gente faz sim para todo mundo. Eu peço para todo mundo, não quer dizer que todo mundo vai fazer, né? Óbvio, mas por uma outra razão. Eu já tenho o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, eu não preciso do ultrassom para dar o diagnóstico. Mas com o ultrassom, eu consigo colocar num laudo que tem lipedema. E aí, isso é uma informação muito útil para o convênio.
Porque aí, se eu peço drenagem linfática, diagnóstico do quê? De lipedema. Ah, me prova. Tá aqui, esfrego na cara um laudo com evidência científica de que tenho lipedema. Então, simplesmente eu consigo mais coisa do convênio com esse laudo. Eu não preciso dele para diagnosticar, mesmo nos casos bem iniciais. Assim, pode parecer difícil fazer o diagnóstico no caso inicial, mas não é. É super fácil, porque esses casos iniciais, o paciente está urrando de dor. É aquele paciente que não bate o exame físico com a queixa. É aquela paciente que você vê e fala assim, não, mas tudo isso de sintoma você não tem nada, né? Não tem tanta veia. Essa é o lipedema. E com o tempo aí você vai vendo aquelas regiões mais frequentes de ter o acúmulo de gordura, né? Então, eu acho que não é essencial o ultrassom, não, embora eu peça para todo mundo. E a terceira pergunta era... Pós-procedimento cirúrgico. Pós-procedimento cirúrgico. Pós-procedimento cirúrgico, bom... Primeiro, a gente tem que inverter a ordem de tudo, que é, se o paciente vai atrás do cirurgião plástico, o paciente já está errado, porque ele está buscando a estética. E se está buscando a estética, não é o que vai entregar. Vocês podem conversar com o cirurgião plástico o que vocês quiserem, a maioria foge de qualquer tratamento em perna. E sabe por quê? Porque eles têm um feeling de que vai dar caca, e aí eles não querem mexer na perna. Por quê? Porque esse feeling deles é com o paciente com lipedema. Vai dar caca. Por quê? Porque não vai conseguir entregar o que o paciente quer. Porque a maior parte das vezes, embora a paciente esteja pedindo estética, na verdade a queixa dela é inflamação. Eu tenho um monte de paciente que chega falando, a minha perna é a mais feia do mundo. Eu olho aquilo lá e falo assim, mas a perna dela é bonita. O que ela está falando que a perna dela é feia? Porque ela está inflamada, é aquela inflamação que chama a atenção dela. Ela está o tempo todo sentindo aquilo, como que o resto do mundo não está vendo aquilo? Né? Então, essa paciente vai para o plástico e fala, eu quero deixar minha perna bonita. O cara olha e fala assim, eu não tenho como entregar para ela o que ela quer, porque... não dá para ficar melhor, né? Essas nos estágios mais iniciais. Então, eles vão fugir disso. Então, e aí a gente tem que inverter a ordem. Em primeiro lugar, não é estética. Em primeiro lugar, é mobilidade. Tem que entregar mobilidade para o paciente. Em segundo lugar, entregar melhora sintomática. Tem que melhorar a dor, melhorar inchaço, melhorar hematoma, diminuir a inflamação. E em terceiro lugar, aí sim, melhorar a estética. Não quer dizer que não vai melhorar a estética, óbvio que vai melhorar, mas a paciente que inverteu isso e colocou estética em primeiro lugar, ela não vai ficar feliz com o resultado, não vai mesmo. Então, por isso, a gente não tem muita queixa no pós-operatório. Mas ficaram perfeitas? Não, porque tem todo esse trabalho do pré, do intra, do pós, para você fazer a cabeça da paciente, assim, o que a gente consegue entregar é isso é o que você precisa. Né? Tanto que, se a paciente vai direto com o meu irmão, ele fala, comigo não, vai com o Alexandre, e aí, se ele decidir operar, aí a gente opera junto. Muito obrigada, Marcos. Muito bom. Doutora Nara Medeiros. Marcondes, acho que está sem áudio. Fala, Marcondes, está no mudo. Está sem áudio. Eu preciso ir, que o centro cirúrgico me chamou para sentar na sala. Ok. Bom dia, boa semana para todos. Tchau, tchau. Um abraço, Marcondes. Tchau, pessoal. Tchau. Doutora Nara Medeiros. Olá, ótimo dia a todos mais uma vez. É muito bom te ter aqui, Amato. Na verdade, é um privilégio começar a semana assim, com essa aula assim, tão maravilhosa. Foi muito didática. Eu já venho lendo um tempo sobre lipedema, até entrei em contato contigo, acho que na época da pandemia, que veio pacientes assim, atrás de tratamento. Encaminhei a paciente e tudo, mas teve a questão da pandemia, não sei se ela chegou aí a São Paulo. Mas as minhas perguntas são mais de ordem assim, prática mesmo no consultório. No caso, até já foi falado sobre a dieta, você falou que você mesmo faz, né?
Você poderia falar um pouco assim sobre essa questão desse tratamento clínico da dieta? Pelo que eu entendi, assim, na verdade, a medicação ela fica sempre secundária, né? São mais mudanças de hábitos de vida. E o que eu gostaria também de saber é sobre a questão do diagnóstico, se além do ultrassom você faz algum outro exame sempre de rotina, assim, quais seriam esses exames? São exames de bioquímica, se faz algum outro exame de imagem de rotina além do ultrassom? E eu também teria uma pergunta para o Dr. Keller sobre ultrassom, se na verdade esse ultrassom que é sempre feito com o Doppler venoso, ou se faz só o ultrassom, o ultrassom de partes moles separado, né? E se são feitas medidas assim de ordem prática, se é medida em perna, coxa, se tem um local para medir essa questão do tecido adiposo. Keller, você está aí? Aí já responde, eu já entro em seguida. Então aqui sim. Olha aí, ó. Com relação ao ultrassom, nos casos iniciais, que vocês estavam falando aí na pergunta anterior, a gente vê que quando o ultrassom, a gente faz o ultrassom venoso normal, faz o sistema venoso profundo, sistema venoso superficial. Quando a gente vai testar o refluxo de safena, você já percebe que o paciente tem uma sensibilidade maior. Você faz aquele teste do refluxo, o paciente já puxa a perna ou reclama de dor. Aí eu faço as medidas do subcutâneo. Mas quando eu faço aquele teste do refluxo de safena, eu já falo assim, a gente está fazendo um exame, a gente vai fazer as medidas de lipedema e às vezes sua perna, por estar nesse processo inflamatório todo, você pode sentir uma leve dor ao toque, ao meu toque. Aí elas começam a lembrar, já fiz ultrassom, pedi para o médico, quando ele estava fazendo o exame, ele parar, porque estava doendo muito, já tive problema com o meu marido vai tocar minha perna, eu sinto dor, sinto incômodo, então ali no exame a gente já percebe, mas eu coloco no final as medidas de subcutâneo. A gente faz na região anterior de coxa, eu pego da crista ilíaca anterosuperior até a parte distal da patela, terço médio, meço ali, primeira medida. Depois a face lateral da tíbia, faço uma outra medida, da fíbula, desculpa, face lateral de perna. Depois eu pego da região da tuberosidade anterior da tíbia até o maléolo medial, terço médio, faço a outra medida ali, que é a medida pré-tibial, e a última medida eu faço na região anterior ao maléolo medial, que é ali perto da região da onde passa a safena. São essas as medidas que a gente faz. Mas tudo dentro do exame venoso, o exame venoso junto. Assim, Nara, eu teria escolhido outros pontos hoje em dia, né, Keller? Hoje em dia, a gente, se começasse o estudo novamente, eu acho que a gente teria escolhido talvez o maléolo lateral, talvez aquela região proximal medial de perna, né? Mas, assim, o critério que a gente criou lá atrás foi esse. Mas eles funcionam, né? Então, isso que é importante. Aquela medial do joelho forma aquele acúmulo de gordura. Aquela bolinha lá. Isso, forma aquela bolinha que às vezes o paciente até, você vê que muda a conformação, fica com aquele membro em X, né, que encosta ali e dá aquela, e abre um pouco. Exatamente. Muito bom. E aí dos exames, Nara, eu peço sempre o DEXA, eu acho que é um exame muito legal, que traz bastante informação. Peço também de laboratorial, eu peço sempre os hormônios, peço marcador inflamatório, eu sempre fico na esperança de encontrar alguma coisa e sempre vem negativo. O que vem baixo, normalmente, para paciente com lipedema, a ferritina vem baixa, por isso cai cabelo, unha fraca, isso está super associado. Vitamina D normalmente está baixo também. Esses são os principais. Você tinha feito outra pergunta que eu acho que eu esqueci. Na verdade, era sobre a questão da dieta. Da dieta. Tem o teste de intolerância alimentar. Esse teste, ele avalia o IgG. Então, esse é o ideal, tá?
por isso que eu consigo passar também para o paciente a dieta anti-inflamatória, que é mais rápido. Eu peço um exame e baseado nesse exame, eu falo, ó, tira isso, tira aquilo e tira o trigo e o glúten também. Então, não é que eu gasto 1 hora inteira falando coma isso, não coma aquilo. Não, vai fazer esse teste IgG, que é o teste de hipersensibilidade alimentar, que agora ficou fácil para todo mundo fazer. Tem no site lá, no mundolipedema.com.br, tem um kit que vai para o paciente, tira uma gotinha do dedo e manda, e o laudo chega em casa. E ficou bem mais barato do que os laboratórios que eu uso aqui em São Paulo também. Então, e aí vem o mapa dos alimentos. O que tiver vermelho tem que tirar. E tira o trigo e o glúten também, porque o glúten ele aumenta a permeabilidade intestinal. Mesmo que não tenha intolerância ao glúten, ele vai aumentar a intolerância a outros alimentos. Basicamente é isso. Muito obrigada. Que o ideal é que todo mundo fizesse esses testes, né? Porque a quantidade de doença inflamatória de baixo grau não se resume só ao lipedema, né? Inclusive até... Sem dúvida. A doença varicose, tem alguns profissionais que falam que a inflamação endotelial vem pela teoria da inflamação crônica de baixo grau, que está aterosclerose. E aterosclerose também. Diabetes, hipotireoidismo, Alzheimer. Tem vários cânceres que já foram relacionados a isso, Alzheimer, Parkinson, tem um monte de coisa. Amato, uma última perguntinha assim rápida. Eu faço de rotina um teste de medir o diâmetro da perna de manhã e de noite. E tu não falou nada sobre isso. Eu não sei se tem relevância na prática clínica isso, porque o lipedema não varia muito e o linfedema a gente vê grandes variações de diâmetro de manhã quando acorda para o final do dia. O paciente que tem o lipedema, ela fala quando ela está inchada. Tem uma que está mandando mensagem para mim agora, né? Falando, acordar inchada, isso é sinal de lipedema? Poxa, se você dormir com a perna para cima e está acordando inchada, deve ter alguma coisa, né? Manda pela internet, eu não examinei, eu não tenho como saber. Mas eu acho que a diferença vai ser menor do que no linfedema. Mas assim, na prática, eu nem me preocupo em pedir para ela medir, porque a primeira coisa, esse negócio de edema, de inchaço, confunde, porque elas realmente vão falar que tem retenção hídrica, vão falar que estão inchada, e vocês vão olhar a perna e vão falar, tudo bem, está um pouquinho inchado, não é tudo aquilo, né? A gente vê linfedema, a gente sabe o que é um inchaço significativo, né? E aí a gente mesmo que mais ou menos menospreza aquela queixa de inchaço. É um inchaçozinho, né? E para ela é tudo, porque é a inflamação. Então eu acho que a diferença intradia vai ser pequena e no linfedema vai ser bem brutal. Só que o diagnóstico diferencial é tão fácil clinicamente que eu não chego a pedir para fazer isso, não. Mas eu acho que apareceria, assim, essa diferença. Legal. Bom, eu quero agradecer o Alexandre. A gente teria assunto para ficar conversando, com certeza, mais algumas reuniões, né? E a gente está aberto. O nosso grupo se chama Vem Club, nós nos auto-intitulamos Vem Club, a partir da última reunião, e a gente já estudou previamente o lipedema, com uns trabalhos teus, e para nós está sendo muito importante, foi muito importante essa reunião. Lembra muito para mim uma coisa que tu falou, que tem a ver com o espírito do nosso grupo, que uma vez eu perguntei para o Dr. Carlos Boné, numa janta, assim, Dr. Carlos, como é que o senhor inventou o laser, né, o endovenoso? E ele disse assim, olha, Albernaz, assim bem como tu falou agora, assim, olha, Albernaz, eu estava operando e pensei assim, isso não pode ser assim, sabe? E agora tu usou a mesma expressão, diz assim, eu estava examinando paciente com varizes, já apertei ali, paciente com dor, eu disse, isso não pode ser assim, sabe? E esse tique que a gente tem que trabalhar com a cabeça aberta, pensando assim,
pô, isso aqui não é assim, sabe? Isso é diferente do que eu estou acostumado a ver. E esse é o espírito da gente no Vem Club, de procurar coisas que, tipo, não pode ser assim, né? A gente tem se debruçado muito sobre pernas também, a gente tem estudado goniometria, dinamometria, a força muscular, tem estudado marcadores inflamatórios. Então, a gente tem bastante olhos voltados para as coisas que tanto mais a gente pode crescer, e por isso te homenagear e te agradecer, Alexandre, pelo teu trabalho muito importante. E também a gente discutiu bastante na última reunião sobre a insegurança que a gente tem de assumir essa patologia. Porque a gente fica assim, isso aqui é para o plástico, isso aqui é para endócrino, eu não sei se é ético eu fazer lipoaspiração ou tratar gordura. E realmente a gente está amadurecendo muito isso e vendo que isso é uma doença invisível, que os plásticos não gostam de tratar, e é uma doença que, às vezes, para o médico pode não aparecer tanto, mas ela é um misto de percepção e aparência. Então, o paciente vê e sente ao mesmo tempo. Então, esse mistura chama tanta atenção de uma doença que, às vezes, a gente subestima, mas traz grandes diferenças de qualidade de vida no pós-tratamento. Né? Eu lembro até quando eu tratava hiperidrose, que os pacientes faziam, e até hoje vem na clínica, os pacientes dizem, doutor, minha vida mudou, lembrando coisas, quando eu tratava hiperidrose, o impacto em qualidade de vida é brutal, é muito bacana isso. Então, parabéns, Alexandre, pelo teu trabalho, e muito obrigado por estar aqui com a gente está muito agradecido mesmo pela tua, não só conosco, mas para a medicina, a contribuição que tu está dando para o teu trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente. E esse relato é muito legal que você falou. Tá? Eu fiquei quietinho aqui, eu não te interrompi, porque é bem interessante isso mesmo. Quando a gente fazia arterial, você pega o paciente que estava numa vida boa, estava ótimo, alguém fala, você tem um aneurisma, pronto, você é o médico da catástrofe. Você faz cirurgia, faz tudo, aquele negócio maravilhoso, não sei o quê, e aí fala para o paciente, agora você está bem. Se não, estava bem antes. Agora eu tenho cicatriz, agora eu tô carregando metal aqui dentro, eu não sentia nada antes, e agora eu tô com toda essa preocupação. Então, no arterial, a gente tira um paciente que estava relativamente bem e coloca numa situação que, para ele, pode não ter mudado. A gente sabe o que mudou, mas ele não sabe, né? Eu adorava a úlcera, Marcondes não está aí para falar, mas o quanto a gente consegue mudar a vida, né, numa úlcera venosa, e hoje em dia eu vejo no lipedema. De verdade, é o que a gente muda a vida do paciente, às vezes com coisinha pouca. Sobre a lipoaspiração, a gente é cirurgião. Eu tive um tempão de cirurgia plástica na cirurgia geral. Lipoaspiração puxa vida, uma técnica simples, normal, qualquer cirurgião consegue fazer. Não é essa a grande sacada. A grande sacada é proteger o linfático, né? Então, mas obrigado pela oportunidade. E obrigado, Dr. Keller, também, que ficou quietinho ali, mas na hora que a gente precisou da informação, ele apareceu aqui para nos dar uma luz. Obrigado, Keller. Valeu, obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Então, um abraço a vocês, eu vou interromper a gravação aqui, e boa semana a todos, então, muito obrigado.